Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar esse jogo doido que foi Vasco da Gama 3, Água Santa 3, o Vasco se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil nos pênaltis. Um jogo completamente doido. O Vasco começou ali atropelando o Água Santa, botando o Água Santa na roda, Carrossel Cruz Maltino, parecia que ia ser mais um jogo fácil, um jogo de goleada. De repente, a partida virou, o caldo começou a engrossar, a tragédia foi se desenhando ali no finalzinho do segundo tempo, quando o Água Santa vira a partida para 3-2. Parecia, né, que a tragédia já estava completa, mas aí o Vasco consegue empatar e nos pênaltis se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu falei no pré-eleição sobre o Vasco, né? Como eu torcia por uma vitória tranquila do Vasco, acho que isso ia ajudar a consolidar a confiança da torcida e tudo mais, mas que o importante mesmo, o fundamental, era conseguir a classificação do jeito que fosse, e pelo menos isso a gente conseguiu. Não da maneira que a gente gostaria, mas a gente acaba ultrapassando aí um trauma recente do Vasco. Imagina só se a gente, pelo terceiro ano consecutivo, a gente consegue ser eliminado na segunda fase ainda da Copa do Brasil, nos pênaltis de novo, ou então até pior, né? Perdendo no tempo normal. Eu já estava aqui pensando, cara, é uma maldição, isso aqui é uma maldição, não tem como escapar. A gente está amaldiçoado na Copa do Brasil, e mesmo com essa classificação, eu ainda penso, tomara que o Vasco consiga logo virar um time, né? Montar um time que seja capaz de estar todos os anos chegando na Libertadores, para a gente conseguir pular essas fases, porque pelo visto não vai ter como não sofrer nessas primeiras fases da Copa do Brasil, jogando elas, disputando. Enquanto a gente disputar, a gente vai sofrer. A melhor solução para o Vasco fica sendo mesmo conseguir pular essas fases, porque está na Libertadores. Acho que fica bom para todo mundo, né? Até porque também foi uma coisa que eu já comentei em outros vídeos aqui, né? Ainda mais com esse formato de jogo único. Cara, você dá uma vacilada, a coisa pode degringolar muito fácil. O drama tá sempre espreita, né? O drama tá sempre ali dobrando a esquina. A gente precisa ficar muito atento. Mas voltando a falar do jogo, então, eu vi muita gente dividindo o jogo do Vasco em duas partes. Uma parte onde o Vasco deu show, encantou todo mundo, e depois um tempo ruim, né? Fala-se lá, sei lá, os primeiros 20 minutos. O Emiliano, na coletiva, chegou a falar em um primeiro tempo muito bom do Vasco e um segundo tempo muito ruim. E eu acho assim, cara, eu acho que, na verdade, os problemas do Vasco já estavam presentes desde o começo da partida. A gente meio que não queria ver, porque foi um começo de jogo onde o Vasco se apresentou muito bem ofensivamente também. Mas lá atrás já estava mostrando as deficiências que veio mostrar ao longo do tempo. O que aconteceu? O Vasco, já é a terceira vez, inclusive, né, seguida aí, que o Vasco vai pegar um time pequeno, e o time pequeno, ele usa essa estratégia de marcar a saída de bola. É a coisa do futebol moderno agora, né? Qualquer equipe, por menor que seja, adotou essa estratégia. Esse estilo de jogo, né, que foi consagrado pelo Guardiola ainda no tempo de Barcelona e que acabou virando agora aí a estratégia principal dos clubes, que é o quê? Você tenta fazer uma marcação em cima, atrapalha a saída do adversário, tenta roubar a bola ainda no ataque. E o adversário, para conseguir fugir dessa estratégia, não pode dar chutão, né? Senão a bola acaba caindo nos pés dos adversários. Tem que tentar sair jogando. Esse é o futebol moderno, é o futebol que a gente vê aí hoje em dia, né? Há uns 10 anos atrás não tinha nada disso e hoje em dia é uma estratégia que está completamente popularizada pelos times de futebol. E o Vasco começou a se comportar. Se no começo do ano a gente viu um Vasco sólido defensivamente, mas que tinha dificuldades no ataque, e a gente via isso principalmente contra equipes mais frágeis, né? O time se fechava lá atrás, o Vasco não conseguia construir. A gente viu que foi rolando uma modificação de estratégia nesse time do Vasco, que foi soltando o time mais para o ataque, tentando privilegiar essa qualidade do passe para sair tocando, não é mesmo? Para a gente conseguir justamente essa saída de bola lá de trás, e isso foi muito já comentado no jogo contra o Marcílio Dias. Nesse jogo de ontem também, né, comenta-se o segundo gol do Vasco, mais de 1 minuto tocando a bola, mais de 50 passes. Acho que isso foi uma procura proposital né? Claro que foi uma procura proposital do Ramon Dias de trazer essa qualidade para o time. Outra coisa que a gente explorou muito bem ontem,
e que faz parte dessa estratégia guardiolística, marcação-pressão. Você perde a bola, você já ataca imediatamente o adversário, não deixa ele respirar com a bola. Então, o primeiro gol do Vasco sai assim, o Vasco consegue roubar uma bola no ataque, então rouba, entrega para o Payet, ele faz aquela jogadaça, no rebote ali, sobra para o Galdamés fazer o primeiro gol do Vasco. E, cara, essa estratégia aí é uma estratégia que, quando dá certo, o futebol fica muito bonito. Fica aquele futebol década de 70, seleção de 70, futebol de Canal 100, né? O pessoal faz aquela brincadeira, bota em preto e branco a musiquinha no Canal 100. Mas, cara, essa estratégia é uma estratégia que ela precisa ser utilizada ali, ó, à risca, muito bem feita, porque quando começa a dar problema, pode dar muito ruim muito rápido, né? Porque se você sobe o time todo para marcar lá em cima, marcar a saída de bola, e você consegue roubar essa bola lá na frente, você rouba a bola e já tá na cara do gol, né? Você dá um sufoco no adversário que ele, cara, acaba de fazer uma defesa, tenta sair, já tá sendo atacado de novo, aquele sufoco que ajuda muito, né, a construir o placar. Qual que é o problema dessa estratégia? Se o adversário ele consegue furar essa marcação inicial, você tá lá com o seu atacante marcando na frente, você tem que subir a sua defesa para dar aquela marcação em bloco, fazer aquela pressão. Se por acaso o adversário consegue romper essa barreira, que nem o Vasco rompia com o seu toque de bola, o cara sai na cara do gol. O cara chega ali na intermediária do time adversário, o time está todo desmontado, porque muitos jogadores estão lá na frente ainda, né? Eles acabaram de ser ultrapassados, estavam justamente tentando roubar a bola lá na frente. Aí, sai de cara pro gol, né? Mesma coisa quando você tenta sair tocando. O adversário está marcando a bola, você vai sair tocando, né? Toca pro lateral, volta pro zagueiro, toca ali na volância, volta pro lateral de novo. Se você, com essa triangulação, com esse toque de bola, consegue sair dessa marcação, pressão do adversário, você vai sair lá na cara do gol. Você, quando chegar na intermediária do adversário, ela com certeza vai estar menos povoada, porque o pessoal está lá na frente. Agora, se você perde essa bola lá atrás, como tenta sair, cara, né? A gente viu o lance que ilustra isso foi justamente o Vasco tentando sair com a bola, e aí o Zé Gabriel dá um toque errado, tenta tocar pro Medel ali um pouco recuada, bate fraco na bola, vira um lançamento pro atacante do Água Santa, que saiu na cara do Léo Jardim e, por incompetência, eu estou para fora. Foi a sorte. Foi um lance ali que saiu um pouco depois do gol do Vasco, que se ele faz aquele gol, de repente toda a imagem desse primeiro tempo, desses 20 minutos fantásticos do Vasco, cairia por terra, né? Então, a gente viu um começo de jogo em que o Vasco abraçou 100% essa estratégia, não tinha a bola rifada lá atrás, tentava sair jogando qualquer que fosse a pressão, e toque, vai, e muitas vezes, né, tenta um drible, e, cara, ficava ali um jogo meio sempre passando no limite, né? O Vasco conseguindo ali no limite passar, lá na frente também a marcação, tentando sufocar e muitas vezes roubando a bola lá na frente. E como ali nesses primeiros 20 minutos, no balanço, o Vasco foi bem sucedido, né? Mais vezes conseguiu roubar a bola lá na frente do que conseguiu ser superado, mais vezes conseguiu sair tocando lá de trás do que entregou a bola no pé do adversário, a gente ficou com essa impressão ali de um Vasco, um carrossel Cruz Maltino, um Vasco botando o Água Santa na roda, fazendo 2-0. Chegou também pouco antes ali dos 20 minutos, apareceu ali a distribuição da posse de bola, e o Vasco estava com, cara, 75% de posse de bola, 25% para o Água Santa. Isso é uma coisa também que ajuda na defesa, né? Se você tá com a bola, o seu adversário não tá te atacando, então até esses problemas de espaço no meio campo do Vasco, que a gente foi vendo depois, minimiza. Se o adversário não tá com a bola para atacar, como é que ele vai atacar o nosso meio espaçado? Não tem isso. Então, foram os primeiros 20 minutos em que o Vasco executou muito bem essa estratégia, e com isso, repito, né, colheu mais as qualidades, os frutos desse tipo de tática do que os pontos fracos, os reveses. Agora, essa estratégia, outro problema dessa estratégia é que ela exige muita disciplina tática e muita dedicação física mesmo. Você perde a bola, você já tem que recompor, já tem que atacar na marcação, né? Aquele perde e marca. Precisa da disciplina de ficar atento para isso, precisa do gás. Você não para de correr. Você está correndo para atacar, perdeu a bola,
não pode nem dar uma respirada, já tem que voltar correndo para marcar. Lá atrás, você tem que estar correndo o tempo inteiro para se posicionar, para aparecer como opção para os companheiros, para sair tocando. Então é aquele futebol total, uma intensidade física muito grande, o que faz com que, pô, a grande maioria dos times não consigam jogar nesse ritmo o tempo inteiro. Chega uma hora que você tem que começar a diminuir o ritmo, né? E aí, as fraquezas desse esquema tático, elas começam a aparecer. Foi o que a gente viu ali, a partir de uns 20 minutos de jogo, quando o Vasco abre 2-0, parece que o jogo está controlado, o Vasco mantém a mesma estratégia, mas vai naturalmente tirando o pé. Vi até gente falando, né, de que o Vasco teria colocado o salto alto, começou a jogar, não levar a sério, porque, né, achou que o jogo já estava ganho. Não vejo por esse lado. Eu acho que o Vasco começou. Primeiro, você vai ter que tirar o pé, né? Natural, vou dar uma descansada aqui. Já tá 2-0, vamos diminuir um pouco o ritmo. Só que aí nessa, eu acho que deveria ter mudado a formação tática do time também. Porque continuou tentando marcar lá em cima, continuou a sair tocando. Mas aí, repito, se você não faz isso direito, se você vai marcar alto e você marca meio frouxo, dá espaço pro time adversário sair tocando, ele vai sair na cara do gol. E foi o que a gente começou a ver. Tem aquela saída pela esquerda, que a gente, né, os lances mais agudos, que estão passando o tempo inteiro aí nos melhores momentos, é um ataque pela esquerda, o cara vai chutar, o Leonardinho vai defender e no rebote o jogador ainda vai cabecear para fora, o Léo Jardim agarra, não lembro direito, vai ter uma cabeçada que vai bater na trave, vão ter outros lances dele chegando assim por todos os lados, até inevitavelmente aconteceu o gol. O gol do Água Santa estava madurinho, essa que é a verdade. E um gol deles, ainda no primeiro tempo, dá uma revitalizada no jogo, né? Não só o Vascaíno entra os traumas do Vascaíno com essa segunda fase de Copa do Brasil, como o Água Santa também, que por um momento podia ter achado que a água foi pro brejo, quando vai pro intervalo 2-1, galera, a gente só precisa de um gol para ir pros pênaltis. O jogo tá vivo, vamos lá, vamos jogar. Volta pro segundo tempo. No segundo tempo, o Vasco já abre mão dessa tática, você vê que o Vasco já fica postado lá atrás, e aí vem um problema que a gente também vem batendo sempre aqui, dessa escalação, dessa formação tática que não combina com os jogadores. Eu acho, de novo, né, naquela questão do cobertor curto do Vasco da Gama. O Ramon, diante do início da temporada, onde o Vasco não conseguia criar muita chance lá na frente, começou a pensar no esquema tático justamente privilegiando o ataque, tentando dar mais opção no ataque, tentando privilegiar esse passe de bola que ajuda a sair da defesa, que ajuda, né, a controlar o jogo para tentar criar chances lá na frente. E aí a gente vê, para mim essa mudança acontece muito com a chegada do Galdames, que é um jogador que tem uma qualidade muito boa no passe, consegue virar muito bem a bola, consegue achar os companheiros, erra poucos passes, consegue acertar passes difíceis, né? Ele vê o jogador no meio da área, consegue acertar o passe ali. Então essa qualidade o Galdames tem e salta aos olhos, né? Essa qualidade do Galdames no passe. Agora o problema para mim é que as qualidades do Galdames meio que param aí, né? Depois disso aí, não é um jogador que marca muito bem, né? Ele muitas vezes ele vai afobado na bola, então acaba fazendo ou falta, ou então toma um drible seco, não é um excelente marcador. Não é um jogador de velocidade que consegue correr, né, e ganhar dos adversários na corrida, também não consegue driblar, não chega a ter uma finalização muito boa, daquele cara que pega a bola de fora da área, tem até 2 gols na temporada aí, mas foram 2 gols dentro da área. Mas, repito, ajuda muito nessa questão do passe. Mesma coisa vale quando você tira o David e põe o Adson. É um jogador também que você vai privilegiar o toque de bola, tem um toque de bola mais qualificado que o David, vai privilegiar o drible, eu acho que ele dribla melhor do que o David, mas, novamente, prejudica na defesa. O David é um jogador mais veloz, um jogador mais forte, é um jogador que tem mais essa consciência tática de voltar para marcar. Então, o time fica muito frouxo na marcação. Né? O Payet também já não volta para marcar naturalmente. O Verratti é um cara que morde lá na frente, mas é um cara que volta só até ali a intermediária, até o meio campo do Vasco, mais ou menos. Né? E aí, se você perde essa pressão, você desiste de abrir, você abre mão dessa pressão lá em cima e tenta jogar um pouco mais recuado, um pouco mais postado, para conseguir, né, recuperar um pouco o fôlego, a situação fica pior ainda. Porque o buraco no meio fica escancarado, fica só o Zé Gabriel para marcar em frente à área ali, e o Zé Gabriel também não é aquele jogador super veloz e tudo mais. Então, quando volta para o segundo tempo,
com a mesma formação do primeiro e sem essa postura de marcar lá na frente, de tentar valorizar mais a posse de bola, aí, cara, foi o momento em que o Água Santa fez a festa. Ficou jogando no campo do Vasco, muita liberdade para chutar. A gente viu ali o Léo Jardim fazendo várias defesas em chutes de fora da área. E a situação começou a ficar complicada, tanto que o Ramon resolve mexer no time, né? Fazer uma estratégia que ele já tem feito outras vezes, que é recuperar esse meio campo, tirando um zagueiro e botando o nosso bravo Cocão para tentar recuperar um pouco o meio ali. Só que qual foi o problema? Ele mal fez isso, os jogadores mal entraram em campo, mal estavam se entendendo ali, né? Porque entrou o Cocão no lugar do João Vitor e entrou também o nosso bravo David no lugar do Adson, que não fez uma grande partida ontem. Mas, de novo, né? Claramente numa estratégia de tentar recuperar esse meio campo aí. O Cocão, entrando no lugar do lateral, ele vai para ser um segundo volante, empurra o Galdames mais para frente. E o David, no lugar do Adson, ele volta para recompor bem mais, né? Tem mais velocidade e tem mais poder de marcação do que o Adson. Só que, cara, nem deu para testar como é que esse time seria com esse novo esquema, porque mal eles entraram, teve a falta ali pelo lado direito do Vasco, os caras cruzam na área e fazem um gol ali em cima do Medel. O problema que a gente está vendo aí agora nesse início do ano do Vasco é a fragilidade nas bolas aéreas. A gente já sofreu gol de bolas aéreas nos jogos anteriores, já tinha levado uma bola na trave no jogo aéreo no primeiro tempo e acaba sofrendo o gol de empate no segundo tempo, e aí a coisa desmonta, né? Aí a gente vê a reação da arquibancada, sente o trauma, o time em campo também fica mais nervoso. O Vasco, eu acho que ele consegue até neutralizar mais o time do Água Santa, mas não consegue criar tanto lá na frente, né? E o jogo vai ficando nervoso, o Paí é muito irritado, o próprio Verratti irritado também, a arbitragem ruim, os caras estavam descendo o sarrafo e o juizão estava deixando correr. Só depois de um tempo lá que ele começou a distribuir cartão amarelo, porque o jogo começou a ficar pegado mesmo. O próprio Água Santa entrou numa postura, empatamos, não precisamos ir com tanto empenho para o ataque, né? O empate é um bom resultado para a gente, vamos tentar segurar aqui, ficaram descendo o sarrafo ali, tentando segurar o jogo, amarrar o jogo, o Vasco tentando ir para cima, mas sem criar grandes chances, até que um lance lá do Paí, que não fez uma grande partida também, acho que estava irritado com a marcação, né? O Paí, você vê que é um cara que ele ainda se irrita com a arbitragem. Não sei como que ele era lá na França, né? Aqui a gente vê que muitas vezes ele, cara, não consegue entender como o juiz não marca certas faltas em cima dele, que ele sofre. O cara cai e fica, pô, peraí, como é que é? O jogador adversário vem provocar, ele cai fácil na provocação. Enfim, apesar de fazer grandes lances, é um jogador diferenciado, não precisamos aqui reforçar isso. Ele não vinha fazendo uma grande partida, não fez um grande segundo tempo. E, pô, justamente num lance que ele pega a bola no meio campo, tenta sair, ele tenta lançar o David ali, né, num contra-ataque, mas a bola vai ruim, cai no pé do zagueiro do Água Santa, liga um contra-ataque ali, acho que estava próximo dos 40 do segundo tempo, né? E acontece o que todo mundo temia, todo mundo que estava vendo ali a tragédia se desenhando, a merda acontecendo. Cara, 3-2 Água Santa, não é possível que tá acontecendo isso. Não sei qual foi a reação de vocês, a minha foi, caraca, cara, maldição absurda, não é possível que isso está acontecendo. Felizmente, o Vasco soube segurar a onda ali, conseguiu muito rápido fazer o gol de empate, porque também se não conseguisse fazer, a coisa ia começar, né, o próprio nervosismo ia deixar esse empate muito mais complicado. Uma falha defensiva grotesca do Água Santa também, uma bola da intermediária que o Paí cruzou, achou o Piton sozinho para cabecear, não tinha ninguém perto nem para fazer ali, atrapalhar, sabe? Mesmo marcando de longe, não. Mérito do Paí, que viu ali o Piton sozinho, mérito do Piton, que também conseguiu fazer o gol. E, cara, falha, né? Falha do Água Santa, que deixou o Piton entrar sozinho dentro da área. Se tem um lance de sorte no jogo de ontem, para mim foi essa vacilada que o Água Santa deu e que a gente soube aproveitar muito bem. Aí, cara, o Vasco faz o gol de empate e aí vira uma maluquice, né? Comentar essa parte também extracampo, os jogadores brigando, começou uma briga do João Vitor lá com o banco do
do Água Santa, uma confusão, o jogo parou, arquibancada também, começou a jogar coisa. E, caraca, isso é outra coisa que, cara, não dá pra entender. 2024, a torcida do Vasco ainda, sabe, pô, já sabe que existe uma implicância com o Vasco. A gente, pô, tomou um gancho bizarro ano passado, atrapalhou muito a nossa recuperação. A gente tomou um gancho da CBF, não pôde jogar lá, teve que jogar não sei quantos jogos, sem torcida, tomou um gancho do Ministério Público do Rio, não deixaram a gente jogar em São Januário, causaram um monte de quizumba. Aí vai agora, cara, começo da temporada, fevereiro, já estão jogando coisa em campo de novo? Cara, vamos botar um pouco a mão na consciência. Ah, tava nervoso, era vergonha. Galera, futebol, amigo. Futebol. Vocês acham que nunca mais vai ter isso? Nunca mais o Vasco vai perder em São Januário? Nunca mais vai ter uma vergonha? São coisas que fazem parte do futebol, sabe? Se a torcida do Vasco não tiver maturidade para conseguir segurar a onda nessas horas, vai dar ruim. Vamos perder São Januário de novo. O Vasco precisa de São Januário. É fundamental a gente jogar no Caldeirão. Não pode dar essas vaciladas. Não pode também jogador do Vasco, comissão técnica, cair em pilha de Água Santa. Pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. Criou uma confusão. O momento era todo nosso, a gente conseguiu um empate, o Água Santa sentiu o baque, e aí esfria o jogo completamente, né, em pilha de adversário. Pô, fala sério, né? Fala sério. Muita gente até criticou a substituição do Ramon Dias, tirando o João Vitor e deixando o Medel, né? Porque logo em seguida a gente vai sofrer o gol ali em cima do Medel, né? Baixa estatura do Medel, quando um João Vitor ali, gigantão, poderia ter tirado aquela bola eventualmente. Mas eu acho que essa confusão depois meio que explica por que o Ramon confia muito mais no Medel do que no João Vitor, né, cara? Um maluco é um cara que tem ali ele também briga, ele também entra em pilha, mas ele sabe quando que ele tem que ir, quando ele não pode, né? Um cara que tem ali um mental, é um líder da equipe, e o outro, cara, que não tem ali uma estrutura psicológica para aguentar pilha do banco do adversário. E acho que essas coisas que são meio assim subjetivas contam muito nessas horas também. Enfim, o jogo chega a retomar, o Vasco chega a ter outras possibilidades, nenhuma muito clara, acaba indo para os pênaltis mesmo. E aí, eu vi muita gente, deu sorte, cara, acho que não foi sorte. Aí eu acho que é mais uma vez a característica desse time do Vasco, que é um time cascudo, que é um time que, cara, sabe jogar sob pressão, entendeu? Então, se no ano passado a gente se viu numa disputa por pênaltis para poder, né, brigar pela classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, e a gente viu uma cobrança de pênaltis com muita gente ali, né, do elenco, né, tremendo nas bases nessa hora, isolando a bola, perdendo pênalti. Dessa vez a gente viu o contrário. Uma seleção de jogadores, cara, muito sangue frio para bater. Excelente batida do Payet, não deu nenhuma chance pro goleiro. Excelente batida do Piton, né? E do outro lado, o Léo Jardim, que para mim foi o melhor do Vasco em campo, fez excelentes defesas durante o tempo normal, agarrou também o primeiro pênalti, foi em todas as bolas, não é mesmo? A gente teve ali a cobrança do Sforza, só para destoar do resto. Até enalteço aí a postura do Sforza de se apresentar, de falar, não, eu bato, mas bateu muito mal, né? Bateu muito mal, o goleirão quase pegou. Eu vi ali aquela bola por um segundo, né? Eu vi o goleiro defendendo. Só depois, quando mexe assim, a gente vê a rede mexendo no final, que não, foi gol. Mas, cara, o coração veio aqui na boca. E aí, naquele momento, eu pensei assim, cara, quem são os dois cobradores que faltam? Porque só preciso de mais um que faça o gol. Porque o Verratti, eu tenho a convicção de que, pô, o Verratti vai fazer, né? E aí vai a cobrança do Água Santa, o Bruno Mezenga estoura a bola na trave, né? Perde a bola, estoura na trave, e aí eu comecei a ficar tranquilo, que eu falei, bom, acho que agora a gente consegue, porque o Verratti não vai perder. Veio ele e não deu outra. Fez o gol da classificação. Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Isso é o importante, reforço aqui, cara. É claro que a gente queria uma classificação mais tranquila e deixaria a gente mais confiante pro resto da temporada, mas o importante é a classificação. A gente consegue aí não só a premiação, passar de fase, mas, cara, pô, continuar na Copa do Brasil, né? Não vamos de novo repetir aquela coisa do ano passado de ficar com o ano inteiro praticamente só jogando o Campeonato Brasileiro. Acho que a gente tem um time um pouco mais qualificado para conseguir, né,
trabalhar em duas frentes e, pô, passar esse trauma de ficar sempre nessa primeira fase da Copa do Brasil. Agora a gente deve pegar um adversário um pouco mais difícil, vai ter sorteio, né, para ver quem a gente vai pegar, mas já são aqueles esquema em 2 jogos, então, né, abre um pouco menos de sorte pro azar. E fico alerta, cara, a gente tem que mudar esse esquema tático também. Eu acho que a gente tem um problema de cobertor curto, claramente, né? A gente fica na dúvida entre privilegiar o ataque ou privilegiar a defesa. Acho que começamos o ano privilegiando um pouco mais a defesa, aí a partir de um momento começamos a soltar um pouco ali a parte defensiva para privilegiar o ataque, mas acho que soltou demais. Tem que puxar um pouco as rédeas de novo aí. Com certeza, para o jogo da final do estadual, isso vai ter que acontecer. Me pergunto se já não vai acontecer agora, nessas semifinais contra o Nova Iguaçu, se o Ramon já não vai começar a mexer nesse time aí. E aí eu reforço o que eu já vinha falando em outros vídeos. Eu acho que, das duas, uma. Ou muda-se o esquema tático, que nem o Ramon tem feito no segundo tempo, a gente abre mão de um zagueiro para povoar mais esse meio campo aí com o Cocão, não é mesmo? Ou então, eu acho que tem que abrir mão do Galdamés como segundo volante. Bota o Cocão no lugar do Galdamés. Então, basicamente, a escolha para mim é ou você barra o Galdamés ou você barra um zagueiro, o Léo ou o João Vitor. Eu acho, cara, que eu barraria o Galdamés, porque não só eu acho que tanto o Léo quanto o João Vitor, eles ajudam a gente ofensivamente também, ajudam nessa saída de bola, com um toque qualificado lá atrás, avançando para o ataque, se tiver abertura para isso. Quanto eu acho também que a gente jogar com o Medel e só mais um zagueiro, a gente expõe mais o Medel, né? Tanto na questão da velocidade, que ele já não tem mais tanta velocidade de bola, tanto na questão da altura, nos cruzamentos na área. Então, a princípio, cara, eu manteria o esquema com 3 zagueiros barrando o Galdamés. Agora, se não for essa opção, então, cara, tem que barrar um dos zagueiros e colocar o Cocão ali na frente, empurra o Galdamés mais para frente. Enfim, experimentos que o Ramon tem que fazer aí para ver se deixa esse time um pouco mais equilibrado, porque do jeito que tá, não tá funcionando. Não tá funcionando, mas isso aí já é assunto pro próximo vídeo, quando a gente for falar aí, né, do preleção desse jogo contra o Nova Iguaçu. Para essa parte de agora, o que eu tinha para dizer era só tudo isso que eu falei até aqui agora. Então, galera, paro por aqui. Se tudo der certo e nada der errado, a gente volta amanhã já falando desse jogo contra o Nova Iguaçu. Já tem mais uma final aí pela frente no domingo. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.